Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Cristo, Amor e Paz. Agradecemos o convite para mais uma vez estarmos nestes momentos refletindo em torno de um tema doutrinário. O tema que nos foi sugerido foi o mundos de regeneração. Então nós rogamos a Deus e a Jesus para que nos auxiliem nestes momentos e que todos nós possamos receber as bênçãos espirituais que necessitamos e que todos nós unidos num só pensamento possamos olhar as nossas necessidades de autotransformação. Em nome de Deus e de Jesus, nós então iniciamos a nossa reflexão nesta noite. Nós sabemos que a Terra não é o único planeta habitado. De acordo com os ensinamentos de Jesus, que nos diz que há muitas moradas na casa do meu Pai. Então, se há muitas moradas na casa do Pai, também os espíritos progridem nesta escala evolutiva dos mundos. E os mundos se colocam em categorias, desde o mundo primitivo, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos, celestes ou divinos. E a Terra agora ela encontra-se neste mundo de transição, de provas e expiações para um mundo num momento de transição para um mundo de regeneração. E é um ciclo muito especial porque nos pedem grandes provas, grandes aprendizados. Nós trouxemos uma poesia que vai dar início às nossas reflexões nessa noite. Os irmãos devem conhecer. Passei tanto tempo te procurando e não sabia onde estavas. Olhava o infinito, não te via. E pensava comigo mesmo, será que tu existes? Não me encontrava na busca e prosseguia. Senti-me só e desesperado. Na descrença, descri e te ofendi. Na ofensa, tropecei e caí. Na queda, senti-me fraco e na fraqueza, pedi socorro. No socorro encontrei amigos. Nos amigos encontrei carinho. No carinho vi nascer o amor. Com o amor vi um mundo novo. No mundo novo resolvi doar. Doando recebi. Recebendo me senti feliz. Feliz encontrei a paz. E com a paz foi que te enxerguei. Pois dentro de mim tu estavas, e sem te procurar, foi que te encontrei. Jamilson Campos. Aqui fala que um novo mundo ele descobriu, depois de ter procurado Deus em vários caminhos, em várias oportunidades. Na nossa escala evolutiva, nos diz que os tempos estão chegados. Já no capítulo 5 da Gênese, diz, nos sinais dos tempos, diz que a humanidade tem realizado até o presente muitos progressos. E os homens, com a sua inteligência, chegaram certamente a resultados que jamais haviam alcançado sob o ponto de vista da ciência, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazer com que entre os homens reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade. E que nós não podemos consegui-lo sem que tenhamos investido nas nossas crenças, porque as nossas instituições estão antiquadas. De forma que, no finalzinho desse parágrafo, diz que ainda trazemos superexcitado
nos homens que agora habitamos nesse mundo de provas e expiações, transitando para o mundo de regeneração, ainda muito o orgulho e o egoísmo. Mas cada geração, cada um de nós, diante da geração que nos encontramos, traz consigo a contribuição, e cada um de nós tem uma missão para o próprio desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento espiritual evolutivo do planeta. Então nós pensamos assim, mas nós, sendo tão pequenos, ínfimos no processo evolutivo, porque somos consciências ainda em aprendizado, mas cada um de nós traz consigo talentos extraordinários, atributos, possibilidades para transformar, sim, o lugar onde está, transformar, sim, a sociedade e o mundo em que vivemos. Fala-nos também que a nova geração, na Gênese, quem vai habitar este novo momento? Quem é a geração nova que está nascendo? São as nossas crianças, os nossos jovens que já estão chegando, e nós estamos percebendo a mudança das características dessas crianças, desses novos habitantes que estão chegando na Terra. E na Gênese diz quem é essa nova geração. Diz que essa geração cabe agilizar, fundar o progresso da era do progresso moral, e essa geração, então, ela se distingue pela inteligência precoce, pela razão, e juntos o sentimento inato do bem para as crenças espiritualistas. Então nós vemos estas crianças todas voltadas para a espiritualidade. E que basta nós, agora, os mais velhos, os adultos, que tenhamos a consciência da nossa realidade, da nossa responsabilidade para auxiliar, sim, essas ideias que estão chegando, fazendo com que esses espíritos possam secundar o movimento de regeneração na nossa Terra. Então, esses pequenos gestos, essas pequenas ações, essas pequenas aprendizagens que se dá através do exemplo, favorece naturalmente não aquele conhecimento teórico que a escola vai dar, que é prático, que são conhecimentos do desenvolvimento da linguagem, das ciências matemáticas, das ciências da fisiologia, das ciências do conhecimento humano, cognitivos. Porque trazem profissionais ferramentas apropriadas à área da educação para que os jovens e os adolescentes tenham esta oportunidade de desenvolverem o lado cognitivo. Agora nós, enquanto família, nós enquanto pais, tios, avós, irmãos, qual é a nossa possibilidade de favorecer este mundo transitório para chegar a um mundo de regeneração? Já falamos nos exemplos. Já falamos que os pais, essa geração que agora nós estamos, no momento em que estamos como adultos, como idosos, podemos estar junto com as crianças nas leituras, nos versos, nos cantos, nas histórias, levando estas crianças o entendimento da lei de Deus, o entendimento da liberdade de consciência, o entendimento da responsabilidade pessoal intransferível, cada um diante da sua possibilidade de captar aquilo que nós estamos levando. Então, quando nós cantamos com as crianças, não atire o pau no gato, porque isso não se faz. Jesus Cristo nos ensina a amar os animais. Então, as crianças dessa geração já são
capazes de respeitar, de amar os animais, os seres vivos, as plantas, entender que Deus é o Criador do sol, da lua, dos mares, e que nós temos a responsabilidade de criar desse ambiente onde nós nos encontramos. Podemos, como família, conscientizar a importância que nós temos nas aprendizagens de vida, quando nós nos fazemos co-criadores de Deus, quando nós ensinamos aos nossos filhos que todo trabalho é importante e que nós devemos favorecer o entendimento que todos nas suas casas contribuem na dinâmica doméstica para que não possamos sobrecarregar um daqueles que lá está, ou é a mãe, ou a tia, ou a funcionária, mas cada um de nós é responsável pelas suas atividades, pelas suas responsabilidades na dinâmica do lar. Então, nós ensinamos a criança a guardar os seus sapatos, o seu material, a não jogar as roupas no banheiro, em qualquer canto da casa, que tudo tem o seu lugar, para que aquele que é responsável pela dinâmica do cuidado com a higiene da casa possa encontrar um ambiente, sim, mais organizado. Nós precisamos ensinar às nossas crianças que todas as profissões são importantes, que todo trabalho favorece o outro. Hoje, na nossa casa, veio um entregador trazer umas toras de madeira para que nós pudéssemos arrumar a parte externa da nossa casa, onde nós estamos agora veraneando. E o rapaz veio sozinho. O meu esposo não estava, que poderia lhe ajudar naquele momento. Mas ele trouxe um material muito pesado. Mas pesado mesmo. E eu fiquei olhando, quem são os filhos deste funcionário? Será que os filhos deste funcionário, desse trabalhador braçal, está em casa valorizando o trabalho que o pai faz? Será que aquele filho agradece o pai todos os meses, todos os dias, pelo trabalho que ele desempenha? Será que aquele filho não está em casa pedindo coisas descabidas, fora daquilo que o pai é capaz de colocar dentro do lar para o seu conforto, para a sua comodidade? Então, diante do respeito às profissões, do respeito ao ser humano, nós temos que favorecer aos nossos filhos, aqueles que estão ao nosso lado, a responsabilidade de entender que todos somos irmãos e todos somos filhos de Deus. E que os nossos pais chegam em casa, depois do trabalho, a mãe e o pai, com dor nas pernas, com dor nos pés, cansados, dor na cabeça muitas vezes, e que os filhos têm esse entendimento, que possam ter esse entendimento que eles não são os cobradores nem os juízes das atitudes dos seus pais, mas são aqueles que devem gratidão pelo exemplo do trabalho da retidão e da honradez que os pais têm para com eles. Então, favorecer às nossas crianças o enriquecimento dos sentimentos, o enriquecimento do ambiente do lar, favorecer as crianças que todos somos filhos de um pai que nos ama e todos nós irmãos contribuindo para a felicidade do outro, com aquilo que cada um pode oferecer. Ensinar às nossas crianças que a felicidade não são as coisas materiais, que a pessoa que dá o presente não é valorizado pela importância que o presente tem, e que o padrinho, a avó, a mãe, o pai não vale o presente, mas vale o carinho, o amor que ela tem para conosco. Então, ensinar às nossas crianças que o que vale não é o material, mas é aquele sentimento que trazemos e que podemos traduzir no abraço, no afeto e na gratidão. Toda criança, quando vai iniciar uma alfabetização, ela recebe uma folha em branco, então ela até
se organizar para ver como colocar no esforço a materialização do pensamento na escrita, porquanto a leitura ela interpõe a grafia numa forma automática na esfera da nossa atividade mental. Ela pensa na rodinha, escreve a rodinha, ela pensa no traço e coloca o traço, mas até a criança colocar-se nesta forma de entender o que o cérebro pensa e a forma como ela vai conduzir a mãozinha para colocar no papel, isso leva um tempo, isso leva um aprendizado. Então, esse entendimento que nós temos da dificuldade da criança, todos nós temos quando fomos alfabetizados, nós temos que ter também esse entendimento que todos nós trazemos dificuldades para fazer com que as nossas ações possam ser voltadas para a espiritualidade, distante daquelas exigências, daqueles exageros, daquela ociosidade, daquelas invigilâncias, daquelas paixões descabidas, para que nós possamos, enfrentando a nós mesmos, possamos colocar para o nosso aprendizado a modificação do homem ainda egoísta e orgulhoso que somos, e nos tornar cada vez melhores no processo evolutivo no qual nos encontramos. Nunca os nossos tempos tiveram tanta necessidade do Evangelho de Jesus, do consolo, do esclarecimento, para que neste momento de atribulação, nesse momento de transição, nós possamos ter o esclarecimento e a serenidade, o bom senso e o discernimento, para que possamos ver a dificuldade de não buscar nos alcoólicos, nos vícios, nas fugas espetaculares, o caminho para fugir da prova e da expiação. Esses momentos são decisivos para a nossa renovação em espírito. Nós trazemos a necessidade da nossa transformação moral, da nossa renovação íntima, e nós precisamos fazer escolha quais valores nós precisamos desenvolver. A honestidade, a honradez, o cumprimento das leis e dos deveres, a começar com as crianças para, ao nosso exemplo, não passar no sinal vermelho. Quando encontrarmos um dinheiro ou recebermos um troco a mais, darmos e procurarmos o verdadeiro dono, a oferecer o copo de água para quem nos pede, a oferecer o pão, não o pão velho, mas aquele pão que para o outro possa servir de alimento. Mostrar que nós podemos ser auxílio e mãos que vão auxiliar as necessidades alheias, auxiliando-nos a nós mesmos. Porque nós somos, sim, os trabalhadores da última hora. Como trabalhadores da última hora, o exemplo sempre vem em primeiro lugar. Antes da teoria, antes da forma como nós nos colocamos, aquilo que nós realizamos é o que denota os obreiros que somos neste momento decisivo da implantação do mundo de regeneração na Terra. Na questão 1019 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec aos espíritos: poderá jamais implantar-se na Terra o reinado do bem? Diante de todas as perguntas, responde os espíritos: o bem reinará na Terra quando entre os espíritos que vêm habitar os bons predominarem, porque então farão que aí reine o amor, a justiça, a fonte do bem e a felicidade. Quais são as principais características deste período que antecede ao mundo de regeneração? A esse mundo que nós buscamos, a esse mundo que nós ansiamos, e que os nossos filhos, os nossos jovens, ou os filhos dos nossos jovens, certamente, talvez, o recebam.
que possamos passar que precisamos crescer moralmente, sendo melhores pais, melhores filhos, melhores companheiros, melhores irmãos, melhores chefes, melhores empregados. Compreender que o espírito sobrevive a esta matéria. Levar essa compreensão. Introjetar em nós mesmos que o homem termina biologicamente na morte do corpo físico, mas que ele continua e que tudo aquilo que nós juntamos, guardamos, tudo aquilo deixa de ter a importância. Porque o que vale é tudo aquilo que nós conquistamos em valores morais. Que amar ao próximo deve ser a base de todas as relações sociais. Que nós possamos entender e compreender as diferenças e amar o diferente. Aquele que pensa diferente de nós. Aceitá-lo como irmão de caminhada e não rejeitá-lo. Rejeitar o materialismo. Entender que a reencarnação, ela nos dá oportunidades de ir e voltar nos mundos para que possamos crescer. Que os mundos são vários e são habitados. E que nós temos liberdade de consciência para buscar a nossa felicidade de amanhã. Essas mudanças, certamente elas virão a partir de que nós introjetarmos estes princípios da doutrina espírita nas nossas consciências e passarmos como exemplo a melhoria que esses princípios já nos proporcionou, para que aqueles que vivem ao nosso redor possam sentir com a diferença e também provocar no outro a mudança para este mundo que todos nós ansiamos. Sem dúvida, os mundos de regeneração, fala-nos ainda na Gênese, ele vai estar sujeito às leis que regem a matéria. Mas a humanidade vai experimentar sem sensações, sem aquela paixão violenta, desordenada. Vai ter voltada pessoas que ainda sofrerão provas, mas isentos do orgulho. Vai silenciar o orgulho e o egoísmo para dar àquele homem um novo campo de sentimentos e de amor. E certamente todos nós, neste mundo de regeneração, no final do parágrafo diz: todos reconhecerão Deus e tentarão caminhar para Ele, cumprindo-lhe as leis. E aí nós voltamos na nossa poesia, já que fala em caminho para Deus. Vamos terminar com um pedacinho que diz: na fraqueza, pedi socorro. Oramos. No socorro, encontrei amigos, a fraternidade. Nos amigos, encontrei carinho, doação, solicitude. E no carinho, eu vi nascer o amor. Amar ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Porque com o amor vi o mundo novo. No mundo novo resolvi doar, porque quando nós reconhecemos, nós somos gratos à vida. Então, no novo mundo, nosso ato é de gratidão por tudo que recebemos, nós vamos doar. Doando, recebi. Recebendo, me senti feliz. É felicidade na terra. Porque feliz encontrei a paz. A paz vai dominar os nossos sentimentos, as nossas emoções. E com a paz foi que te enxerguei.
pois dentro de ti tu estavas, e sem te procurar, foi que te encontrei. Que frases lindas! Quando nós encontrarmos Deus, não amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus sobre todas as coisas, nós ali buscaremos, certamente, a direção para o mundo que buscamos e ansiamos. Depende, sim, da nossa perseverança, do nosso esforço de nos tornar cada vez melhores, caindo, levantando, erguendo-nos, para que, no esforço de domar as nossas más inclinações, possamos seguir iluminando a nós mesmos, iluminando aqueles que estão ao nosso lado, com a proposta desse Deus Pai nas nossas consciências, que nos criou para sermos felizes, livres para isso. Podemos retardar o momento. Podemos escolher, sim, a dor, a prova. Podemos escolher até não ir para o mundo de regeneração. Mas certamente as dores serão intensas, porque quando nós não evoluímos pelo amor, a dor se acende nas nossas almas. Que nós possamos ter esta consciência, que temos o caminho, temos liberdade de escolha, basta seguir. Deus não está longe, Deus está conosco, nas nossas almas, impulsionando-nos a crescer, a buscar, a ser feliz. A todos os amigos desta casa, que nos oportunizou com mais esse trabalho, o nosso muito obrigado, a nossa alegria, e que nós possamos fazer parte do lar evangelizado da Terra, porque já temos a consciência que não estamos aqui por acaso, e que certamente nós assim o pedimos para estar diante desse momento evolutivo do planeta Terra. Muita paz para todos nós. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.